Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Este dia é o 29 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, né, da palavra, pelo discernimento, né, da igreja, discernimento das religiões, denominações, né, que falam em nome de Deus, né, de Jesus, né? Mas que na verdade é um evangelho pervertido, conforme nós estamos vendo aí em toda essa história que nós estamos seguindo, né? Então nós estamos aí na história, estamos lá por volta do ano 1780, por aí assim, né? Estavam falando aí da independência dos Estados Unidos, né? Que as denominações, as religiões, né? Tanto do catolicismo romano como da reforma, foram lá para os Estados Unidos, né? E na época da independência, uns apoiaram a independência, outros não, outros ficaram neutros, né? Mas eles tinham uma certa unidade, né? Que era o quê? Separação do Estado e da igreja, né? Da religião, né? Não queriam que a religião dependesse do Estado. Não queriam que o Estado interferisse, né? Na verdade, eles não queriam que o Estado interferisse nas suas decisões, né? Não criasse leis, né? Que pudesse interferir na vida deles, né? Religiosos. Mas bem que eles queriam os recursos, né? Talvez, né? Conforme a gente está vendo aqui hoje em dia, né? Eles não querem obedecer às leis dos países, né? Do Estado, mas querem o quê? Que o Estado dê a eles recursos, né? Dinheiros. Não sei para que eles querem dinheiro, porque, né, é o evangelho pervertido, né, que gosta de dinheiro, né, que gosta de recursos. Porque eles não têm lá os dízimos deles, não têm as organizações deles, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Então lá nos Estados Unidos, 1780, depois da independência e tal, eles então conseguiram o seu intento, né? Conseguiram que lá na Constituição dos Estados Unidos não se colocasse, né, a possibilidade de haver uma igreja que fosse declarada oficial, que fosse declarada, né, a igreja da nação. Então ficou separado, né, a religião, as igrejas do Estado, né? E aí o que aconteceu? Eles então foram partindo para fazer as suas organizações particulares, né? Certo? Então, por exemplo, os metodistas, né, eles criaram a Igreja Episcopal Metodista em 1784. Os anglicanos criaram a Igreja Episcopal Protestante em 1789, né? Então, tanto os metodistas como os anglicanos, eles obedeciam à teoria do Calvino, né? Teologia, né, do Calvino, né? E aí os presbiterianos criaram a sua também, né? Sua organização já em 1788. Aí os holandeses, né? Que também andavam por lá, né? Reformados, que também eram calvinistas. Quando se fala em igreja reformada, com certeza, né? Eles são calvinistas, né? Certo? Obedecem à teologia do Calvino. Então, os holandeses reformados, eles criaram a sua igreja nacional em 1792. Então, cada organização criou a sua igreja nacional, né? Certo? 1792. E os alemães também, né? Criaram a sua, também reformados, em 1793. Então, quando se fala reformados, entende-se que são
né, os descendentes, né, ou os que absolvem ou absorveram a doutrina do Calvino, né, certo? Mas eles têm algumas particularidades, né, tipo o quê? Por exemplo, quando se diz que é episcopal, né, é, é uma organização semelhante à do catolicismo romano, né? O catolicismo romano é o quê? A base deles é o episcopos, que eles chamam, né? O bispo, né? É diocese, né? Então quem é episcopal está imitando exatamente aí os católicos, né? Como é o caso dos metodistas, que nós vimos, né? E dos anglicanos, né? Eles são episcopais, né? Os congregacionais, nós sabemos que eles, né? Têm uma assembleia, né? Essa assembleia eles escolhem lá os seus líderes, né? Que eles chamam lá de, né? Tem vários nomes, né? Mas o chefe deles são os presbíteros, né? E tem os presbiterianos que também tem mais ou menos a mesma organização, né? E amém, né? E continuando aí, nós vamos ver o quê? Que problemas, né? Não faltam, né? Onde a gente vai tem problema, né? Problemas particulares. Então as religiões elas começaram a viver problemas internos e externos, né? Problemas internos vividos pelo cristianismo, né? Todo o cristianismo, tanto católicos como protestantes, e o consequente desenvolvimento da ciência e da filosofia, em todo esse período que a gente está vendo aí, de 1400 em diante, né? A filosofia e a ciência começou a dar grandes saltos, né, digamos assim, principalmente a ciência, né? Revolução industrial, né, e tal, né? E aí o homem começou a achar que ele não precisava de Deus. Para quê? Não precisava de religião, né? Então ele estava vendo que as religiões, ao invés de ajudar, estavam atrapalhando o crescimento, né? O desenvolvimento das nações, das pessoas, né? E isso tinha uma base muito séria no desenvolvimento também da filosofia, né? Então a ciência e a filosofia começaram então a contestar, né, as religiões, principalmente o catolicismo romano e o protestantismo, né? Certo? Por quê? Porque eles tinham, né, o desejo do poder, né? Embora eles quisessem ser independentes do Estado, né, no caso da maioria dos protestantes, eles queriam ter o poder como os católicos tinham, né? Ou tiveram, né? Durante um tempo, né? Então esses problemas internos, né? Da igreja e também com o crescimento da ciência, da filosofia, que estavam, digamos assim, criticando as religiões, né? Então isso aí fez com que essas igrejas, né? Caíssem no chamado formalismo, que era o quê? Eles começaram a cair nas suas regras humanas, começaram a inventar regras, né? Regras humanas, né? Mandamentos de homens. Isso é que é cair no formalismo, né? Não é isso? No legalismo, né? Digamos assim. E isso aí gerou o quê? Um amontoado de ideias, de pensamentos, né? Que causaram mudanças nas teorias e métodos, né? Para se buscar e se chegar na verdade. Porque o que a filosofia estava fazendo? Estava contestando a verdade das religiões. Né? Porque as religiões diziam uma coisa, e aí a ciência que estava em desenvolvimento estava negando algumas coisas. Né? Se bem que a ciência tinha algumas coisas que ela também não estava entendendo direito. Né? Tipo o quê? Por exemplo, né? A ciência dizia que o Novo Testamento, né? Novo Testamento não, que a Bíblia, né? Ensinava que a Terra era plana, né?
a terra era um prato. E nós vamos ver isso depois, se não é verdade, né? Certo? Então vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.